nós podemos ver com o aprendizado do texto de Romanos, capítulo 6, versículo 5 a 7, é que a união com Cristo, ela foi sem interferência humana, sem a interferência do homem anterior. Não há nenhuma interferência. E ele deixa claro isto, dizendo no versículo 6, olha, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então não há nenhuma interferência. A ideia é que, a partir dessa semelhança de morte e vida por união em Cristo Jesus, a partir daí, esta união com ele, e o texto diz, com ele. Com ele. Quando o texto diz, foi crucificado com ele, este indivíduo, crucificado com ele, foi destruído em seu corpo do pecado. É o que está dizendo o texto. Foi desfeito, se tornou ineficaz em seu corpo de pecado. Esta crucificação significou o tornar o homem e a mulher unida com Cristo em sua vida de pecado, inoperante. O pecado não tem mais poder, não deve ser mais uma oposição à vida espiritual. O pecado, porque ele foi destruído, este corpo, deve significar que ele foi desfeito, seu poder de condução à vida humana. Não há mais interferência nenhuma na união nossa. Se somos unidos com Cristo, se fomos enxertados a Cristo, o homem velho não deve ter nenhuma ação de poder, de domínio, de interferência à vida do homem. Porque se fomos crucificados, como ele diz, com ele, se fomos levados à morte, a este juízo e a esta eliminação deste homem pecador com ele, então não deve haver mais nenhuma interferência deste nosso desejo, gosto, gozo, prazer, seja qual for a ação nossa de pecado. Era esta a ideia que Paulo especificamente está dizendo aqui em Romanos capítulo 6, irmãos. O corpo do pecado crucificado, ele é destruído. Com a morte de Cristo, o corpo do velho homem condenado, a ideia do destruído, ele é eliminado. Eliminado. O velho homem, ele passa a ser inoperante e, como citei, ineficaz. A vida nesta esfera tempo e espaço, irmãos, ela não possui sentido. Ela não deve ter nenhum valor. E não me refiro a isto dizendo que devemos deixar de viver. Eu não estou falando que devemos deixar de ser alegres, de viver a alegria, de desfrutar da alegria um com o outro. Mas qual o sentido e qual o valor que estamos dando de forma tão exagerada às coisas finitas deste mundo, neste tempo e espaço, e não pensando no que aconteceu nele, a nossa crucificação. No quanto mais nós valorizarmos, irmãos, a vida de erro, estaremos então servindo ao pecado como escravo, é o que diz o texto. Servindo ao pecado como escravo. E ele diz isto dizendo, não sirvamos o pecado como se fôssemos escravos do pecado. Não sirvamos a vida nossa humana de desejos, de vontades, de quereres, de liberdade, e que muitas vezes se torna libertinagem, como que escravos. Porque já fomos crucificados com ele.
Se fomos unidos a Cristo, com Ele fomos crucificados. Esta é a ideia do texto. Se Cristo eliminou o pecado de morte, então Ele mudou o nosso estado de vida, irmãos. Se fomos enxertados nele, então a nossa vida, que reflete Cristo, deve refletir de Cristo o seu Espírito. O seu Espírito. E que ensina a igreja o seu caminhar e o como viver. Porque se for resumido o nosso aprendizado ao que o pastor ou qualquer outro pregador ensina daqui, nós continuaremos no mesmíssimo estado ou prática de pecado. Eu não tenho o poder, porque eu não estou com vocês no dia a dia. É vocês que estão com vocês. É você que está com você mesmo. Esquece isso não. Quem tem que lhe corrigir não sou eu não estou lhe corrigindo. Quando eu prego, eu não estou corrigindo. Quando eu prego, eu não estou rasgando neste sentido de bater na igreja. Não é isto. Eu estou ensinando a verdade para que vocês mesmos corrijam vocês mesmos. E vocês só vão entender isto no momento em que aplicar esta verdade à vida de vocês. Pelo Espírito, a vida de vocês. Não permitindo que o velho homem interfira nesta união de vocês, no dia a dia de vocês. A nova vida regenerada pelo poder do enxerto em Cristo, da união em Cristo, ela não permite mais que sejamos escravos. O corpo do pecado, então, ele foi destruído.